Ok, e como está organizada a agropecuária brasileira? Olá, cara aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar aqui sobre a agropecuária brasileira. Se esse assunto te interessa, então não esqueça, já assina a chamada, dando aquele like, se inscrevendo no canal, hein? Você aí, meu querido, partiu gabaritar, vamos nessa? Bom, para a gente começar a entender a questão aí da agropecuária brasileira, a gente precisa entender qual é a extensão, qual é o tamanho dessa área rural cultivável no Brasil. A área rural ela tem mais de 500 milhões de hectares. Agora, se a gente levar em consideração os campos de cultivo, tá aí, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ela vai ter aí do Brasil cerca de 275 milhões de hectares. Essa quantidade de hectares está distribuída em 79 milhões de hectares na pecuária e 196 milhões de hectares na agricultura. Para a gente começar a entender já essa situação aí, pecuária e agricultura, coisas diferentes dentro da agropecuária, que é uma parte do setor primário da economia. O setor primário, além da agricultura e da pecuária, ainda vai ter o extrativismo, seja ele o extrativismo mineral, o extrativismo vegetal e o extrativismo animal, seja ele a caça, que querendo ou não ela é proibida no Brasil, mas também a pesca. Entendido até aí? Bom, dentro da agropecuária nós dividimos em agricultura e pecuária. A pecuária, ela é responsável pela criação de animais, seja para retirada de leite, de ovos, seja para abate, para alimentação da proteína, da sua carne, seja também para retirada de lã, de couro e de outros elementos aí que possam ser utilizados, pena, como por exemplo. Ok? Então, a pecuária vai tratar da criação de animais para fins comerciais, ok? Enquanto que a agricultura vai ser o cultivo dos alimentos. E esses alimentos vai atender a fins específicos, seja ele uma matéria-prima para a indústria, seja abastecimento, seja na criação de insumos para a ração animal, por exemplo, enfim, vai ter fatores diferenciados aí, ok? Para a gente poder entender outra coisa aqui, a gente precisa levar em consideração que a economia brasileira ao longo de toda a sua história, ela foi pautada nos ciclos econômicos partindo do setor primário, partindo da agropecuária. Então, se a gente leva em consideração lá, passando o extrativismo do ciclo do pau-brasil, a gente vai ter o quê? O ciclo da cana-de-açúcar. Então, a primeira forma de utilização da terra no Brasil como um fator aí econômico, com um setor produtivo, vai ser a cana-de-açúcar, que vai ser processada devido ao clima tropical da região, da zona da Mata Nordestina, do sudeste, aí do litoral do sudeste brasileiro, vai ser aí importante fator aí de geração de atividade comercial, atividade lucrativa, econômica, enfim. Dessa maneira, o que vai acontecer? Toda a técnica, desde essa época, vai pautar a sociedade brasileira, vai organizar toda a forma de organização social, de trabalho, a formação das cidades, desenvolvimento das estradas, inclusive. Passando um certo tempo, vai passando aí por outros setores, como é o caso do ciclo da borracha, o ciclo da erva mate, vai ter o ciclo do café e hoje o ciclo da soja. Nós temos aí diversas organizações, vamos dizer assim, históricas, pautados no processo agropecuário, certo? Porém, até 1970, utiliza-se técnicas tradicionais de cultivo. Rotação de cultura, utilização aí da coivara, que é a queimada, para abrir o terreno para plantio, utilização de arado de tração animal, força humana, colheita aí feita pelas pessoas, mas a partir de 1970, visando uma alta lucratividade, um desenvolvimento maior aí da agropecuária, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, temos então, com os irmãos Rockefeller, o desenvolvimento da chamada Revolução Verde, a criação de adubos, fertilizantes aí à base de nitrato, potássio e cálcio. Vamos ter aí os defensivos agrícolas, os inseticidas, os fungicidas, enfim, diversos tipos de elementos aí que vai diminuir a praga nas lavouras. E mais para frente nós vamos ter o uso da biotecnologia, que vai gerar aí sementes selecionadas, modificadas geneticamente, que vai dar melhores condições e uma maior
produtividade. Presta atenção, produção é a quantidade nominal daquilo que se cultiva na terra. Produtividade é a razão entre o tamanho do espaço e a quantidade que se produz. Entendido a diferença? Então, vamos seguir. Dessa maneira, então, na agropecuária moderna, a partir de 1970, utiliza a técnica, a ciência, para fins de gerar mais lucros aí nas áreas de cultivo ou de criação. Então, vamos entender também não só o uso aí dos fertilizantes, enfim, mas também a mecanização. Enquanto tinha lá o trabalho para 70, 80 pessoas colher lá a cana, agora duas ou três colheitadeiras vai fazer todo o trabalho necessário. Então percebam que existe aí uma modernização no intuito de gerar um certo desenvolvimento e uma maior lucratividade para o dono da terra, não necessariamente para o trabalhador rural. Entendido até aqui? Bom, só para a gente fazer aqui uma paradinha, uma pausa rápida, você conhece gabaritajel.com.br? Melhor plataforma de humanas do Brasil, pessoal. Uma aula dessa aqui, várias outras de geografia, história, filosofia e sociologia, prontas para você se dar bem no Enem, no vestibular, concurso público, militar e até na escola. www.gabaritajel.com.br, assina a melhor plataforma de humanas do Brasil, um desconto aqui que só o Imperativo Gel vai dar para você. Fechou? Beleza. Continuando na história aqui, pessoal, vamos entender que essa agropecuária moderna, ela vai ter uma destinação, ela vai ter uma organização. Para que serve? Qual é a função que a agricultura moderna acaba atingindo no país? Ela vai ter, então, a função de ser agroexportadora, ou seja, diversos produtos chamados de commodities, ou seja, produtos que são matérias-primas aí para o mundo inteiro, para utilização sob diversas maneiras, que vão ter cotação mundial, o preço variando aí devido à lei da oferta e da procura. Então, produtos agropecuários brasileiros aí muito importantes, como a soja, a cana-de-açúcar, o café, por exemplo, são commodities que são produzidas por quem? Pelos latifúndios, pessoal, e vão ser principalmente aí para funções de exportação. Grande parte da produção agropecuária brasileira, ela é para o mercado externo, ok? Ela não é responsável pelo mercado interno, pelo abastecimento. A agricultura moderna, ela serve principalmente à exportação e à matéria-prima industrial interna. Fechou? Entendido até aqui? Outra situação aqui, pessoal. Aquilo que nós nos alimentamos constantemente, aquilo que nós precisamos aí da agricultura, não é feita pela agricultura moderna. Muito pelo contrário, a agricultura moderna colabora muito pouco para isso, certo? Quem vai resolver esse problema para a gente é a agricultura tradicional. Produzida por quem? Pelos minifúndios, pelas pequenas propriedades rurais. São elas que vão fornecer para a gente o abastecimento das cidades. Sabe o Ceasa que tem aí perto da sua casa, da sua cidade, na sua região? Então, o Ceasa nada mais é do que esse centro de distribuição de produtos dos pequenos produtores que acabam levando tudo para lá e vai ser distribuído para os supermercados, para o mercado, para as feiras, enfim, de toda a região da tua cidade. Eles é quem vão abastecer, eles é que vão alimentar a população, certo? Com os tais hortifrutigranjeiros, ok? Essa galera aqui. Só que acontece o quê? Existem aí os subsídios agrícolas brasileiros, o incentivo à produção agropecuária brasileira para esses caras aqui, ó, que vão produzir e não vai gerar distribuição de riqueza. O que vai gerar vai ser o quê? Acumulação, concentração dessa riqueza no meio rural. Então, esses caras aqui que abastecem, que faz aí girar o mercado interno, eles acabam recebendo muito pouco incentivo governamental e acabam aí sendo os principais responsáveis por garantir a soberania alimentar da população. Entendido até aqui? Bom, levando esse fator em consideração, nós chegamos aqui na estrutura fundiária, ou seja, como está distribuída as áreas, os imóveis rurais dentro do nosso país. A estrutura fundiária, segundo o Censo Agropecuário de 2006, ela mostra que ela está amplamente desigual, ela está muito complicada, ela está muito com má distribuição, vamos dizer assim, certo?
Olha aqui essa informação vendo do Censo Agropecuário, hein, pessoal? 50% dos imóveis rurais do Brasil inteiro tem até 10 hectares. Sabe quanto é 1 hectare? 100 vezes 100. 100 metros vezes 100 metros. 10 mil metros quadrados. Isso é 1 hectare, ok? Até 10 hectares são 50% de todos os imóveis rurais, mas eles não têm nem 2% de toda a área de produção no Brasil. Agora perceba uma coisa, 1% dos imóveis rurais no Brasil tem mais de 1.000 hectares. E esse 1% de imóveis ocupam 45% do espaço rural. Ou seja, poucas pessoas tendo muito pouco e muitas tendo algo absurdo. Essa desigualdade acaba gerando uma concentração das terras também, uma vez que as pessoas com maiores terras têm mais poder de negociação de preço e, consequentemente, os pequenos produtores não conseguem competir economicamente com esses maiores. E aí, não tendo outra alternativa, ou doando, arrendando suas terras aí para o grande produtor e provocando o que nós chamamos de êxodo rural, que é aquela saída da população trabalhadora do campo em direção à cidade, ou ele vai fazer o desbravamento, o pioneirismo das novas frentes agropecuárias, que hoje em dia está indo já para a região da Amazônia, por exemplo, região de Rondônia, norte do Mato Grosso e numa região chamada de Mapitoba. O que é Mapitoba? Os estados do Maranhão, do Piauí, do Tocantins e da Bahia, onde já temos aí uma expansão dessas fronteiras e que os grandes produtores já estão chegando nessas regiões porque agora a terra está barata devido à transposição do São Francisco. Tá entendendo? Bom, então essa estrutura acaba gerando uma concentração de terras e não há uma distribuição de renda partindo do processo agropecuário. Partindo nessa ideia, acaba se pensando em reforma agrária. Para começar, o que é reforma agrária? A reforma agrária é aquela coisa que o MST faz aí invadindo terra. Não. Para começar, reforma agrária é uma política pública federal. Política pública federal é a ação que o Estado deve fazer para garantir os direitos assegurados pela Constituição. A Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 23, diz que a propriedade deve atender à função social. O que é a função social da terra? É dar dignidade para as pessoas. É fazer com que uma pessoa com o uso da terra sirva ou numa área urbana para sua moradia, descanso ou lazer, ou numa área rural para o sustento de pelo menos 4 pessoas em condições dignas. Então, dessa maneira, a terra precisa atender. Só que, como sabemos, muitas terras acabam não atendendo a sua função social. Elas acabam sendo utilizadas para especulação imobiliária. E essa especulação imobiliária acaba fazendo o quê? Acaba gerando essas grandes concentrações. Então entra na ativa os movimentos sociais do campo, que eles não têm a função de invadir as terras. Eles ocupam determinadas terras que eles percebem que não estão aí atendendo essa função social da propriedade. Para quê? Para pressionar o governo a garantir a política pública. Ou seja, para que o governo perceba que naquela terra não está cumprindo a função social e pode ser redistribuída, gerada uma reforma agrária, de modo que pessoas possam ser beneficiadas e a população como um todo acabe sendo beneficiada com a terra. Tá entendido até aqui? Então percebam que existe uma organização estrutural de toda a agropecuária brasileira que ela passa pelo campo da produção, chegando até as consequências e funções sociais. Beleza? Eu espero que você tenha entendido essa aula, eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui desejando para você a melhor aula, o melhor estudo que você pode ter aí. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau! Print na tela.